Ouvinte Novas de Paz, você sabia que pode baixar o aplicativo da rádio mais ouvida de Pernambuco no seu iPhone ou smartphone? Isso mesmo, qualquer celular. Entre em sua loja de aplicativos, baixe e ouça a nossa programação 24 horas por dia. Aqui você ouve a palavra de Deus, louvores edificantes para abençoar a sua vida, a sua família e o seu lar. É só baixar o aplicativo da Rádio Novas de Paz para um sistema Android ou iOS. Não perca tempo. Rádio Novas de Paz. Jesus em primeiro lugar. A Rede Novas de Paz apresenta o programa Estudo Bíblico Novas de Paz. Conhecimento bíblico. Esclarecimento teológico. Edificação espiritual. Estudo Bíblico Novas de Paz. Direção-geral, Pastor Francisco Tércio. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu sou o pastor Valmir Canto. Estamos aqui, Estudos Bíblicos Novas de Paz. Queremos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue te abençoando e através desse instrumento que é o Estudo Bíblico Novas de Paz, possa alcançar toda a sua família, se porventura alguém ainda não está salvo na pessoa bendita de Jesus. Está conosco aqui nosso pastor Rejanildo Paulino, sempre cooperando com esta obra. A paz do Senhor, pastor Rejanildo Paulino. A paz do Senhor, meu pastor Valmir Canto, a paz do Senhor para você que nos ouve, assiste a partir de agora um estudo bíblico de grande relevância para o nosso crescimento espiritual. Louvamos a Deus por essa oportunidade e esperamos que a palavra de Deus seja eficaz como é na sua vida e nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje temos como título, como tema, Jesus, o pão da vida. Nós vamos estar aqui abordando este assunto, né? Estamos baseados na lição da Escola Bíblica Dominical como referência teológica. E queremos discutir esse momentinho aqui com você que está nas redes sociais, você que está acompanhando, você também compartilha, porque o objetivo é que outros sejam alcançados também por esta graça, pela palavra de Deus. E temos como referência, né, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Então, é muito rico a percepção de João próximo de Jesus, e ele faz essa declaração, esse escrito, mostrando a sua particularidade. Ele tinha uma intimidade muito grande, ele tinha uma percepção. Deus agraciou João de uma tal forma que ele conseguia perceber aquilo que Jesus apresentava, e é isso que nós temos como referência também, para que você possa ser agraciado pela palavra de Deus, porque, como eu mesmo falo, né? Às vezes a gente não pode ler a palavra de Deus como uma receita de bolo, que é uma coisa prática, que você entende mecanicamente, mentalmente, acaba não surtindo o efeito que Deus quer. A palavra de Deus, ela é a verdade, e essa verdade transforma. Vamos fazer uma oração, porque tudo começa muito bem, como pedindo oração, pedindo para que o Senhor Jesus abençoe a todos nós que vamos fazer esse programa, como também aos irmãos que vão escutar, que a graça de Deus possa fazer o que Ele quer fazer para a glória de Deus. Pastor Rejanildo Paulino nos dirige em oração no nome de Jesus. Muito bem, meu pastor. Querido Deus, em o nome de Jesus, oramos a Ti nesse instante, Pai. Crendo no Teu poder, crendo na Tua suficiência, através do Teu Divino Espírito, ó Espírito Santo de sabedoria, te pedimos, ajuda-nos, faz-nos discernir o Teu propósito segundo a Tua palavra. Ó querido Deus, que cada um dos Teus filhos, participantes desse estudo bíblico Novos de Paz, seja edificado, que haja crescimento espiritual na vida de todos e que o Teu nome seja glorificado mais e mais. Assim oramos e crendo no Teu milagre, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Vamos dar continuidade. Você que está nos acompanhando, pega a sua lição ou mesmo o exemplar bíblico, a palavra do Senhor, para que você possa ler e meditar conosco o que é importante, o que nós iremos abordar, o que é que João estava apresentando Jesus, e é isso que a gente quer mostrar aqui, porque, pastor Reginildo, o nosso grande desafio é como João passou para nós, é enxergar quem é Jesus. Parece uma palavra até assim, meia vaga. O pastor conhecer quem é Jesus, o grande desafio é esse, conhecer quem é Jesus. Temos como texto áureo, João capítulo 6, versículo 48. O próprio Jesus falou, eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Então, o que Jesus queria passar com isso? O que é que nós queremos abordar aqui? Vamos abordar o que é a verdade prática que temos que colocar ela no nosso cotidiano. Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Então a gente vai começar a entender, pastor Reginildo, que existia um pão literal, existia um milagre que Jesus fez, mas por trás daquele milagre, por trás daquele pão que saciou a necessidade material, existe uma necessidade espiritual. Então o que nós iremos abordar hoje, neste dia, é que o que nós estamos colocando aqui é para suprir uma necessidade espiritual. O que bem verdade é a sociedade, o que as pessoas precisam e as pessoas buscam incessantemente a satisfazer suas necessidades, elas talvez não percebam que por trás destas necessidades materiais, pastor Reginildo, existe uma necessidade espiritual cada vez mais latente, forte, gritando, e as pessoas tentam compensar no prazer humano, talvez numa comida, talvez numa posição social. São necessidades que todos nós temos, mas por trás delas existe uma necessidade espiritual muito grande. Então, essa verdade prática que nós estamos colocando aqui, é que é isso que nós vamos colocar. Jesus chama a atenção, aleluia, para que as pessoas pudessem entender o que ele estava falando. Mas a gente vai ver que isso é o que motiva a gente estar aqui, porque mesmo as pessoas buscando Jesus, às vezes ela não está interessada em conhecer e entender a mensagem que Jesus está falando. Temos como objetivo, meus amados irmãos, 3 objetivos desta lição. O primeiro, instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação. Então, esse milagre ele foi realizado e a gente vai explicar sobre ele. Segundo, refletir a respeito aos desafios da fé. Nessa narrativa nós vamos perceber que a fé nos leva a compreender quem é Jesus. Então a narrativa bíblica, Jesus está sempre nos estimulando, pastor Reginildo, a viver pela fé. Nós vamos perceber que antes de Jesus fazer o milagre, ele estimula os discípulos a viver pela fé. É o que acontece hoje. Deus quer que a gente viva pela fé e através desta fé vai se revelar a glória de Deus. E o terceiro e último objetivo, correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus e com o pão do céu. Ou seja, Jesus dá aquele exemplo para que todos pudessem fazer, digamos assim, um relacionamento, uma relação com o Pai. Então, o milagre, o pão, tinha por trás um objetivo: Jesus levar as pessoas ao Pai. Como mesmo falou João 14, ele sou o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo que Jesus, todos os milagres que Jesus fez, hoje vamos falar do pão, ele está sempre nos levando ao Pai. Cabe àqueles que estão sendo abençoados, agraciados, entender que tudo que ele está fazendo para nos levar ao Pai, porque a missão é essa, né? Ele veio resgatar as ovelhas perdidas e nós estamos aqui com esse propósito. Temos como texto base, leitura bíblica em classe, em João capítulo 6. Você que está nos acompanhando, ligou seu rádio agora na Rádio Novas de Paz 88.1. Você vai
estar aqui sendo abençoados através desse estudo bíblico Novas de Paz. E estamos falando sobre Jesus, o pão da vida. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. João 6, do versículo 1 ao versículo 14. Nosso pastor Rejanildo, ele vai fazer esta leitura para a glória do nome de Jesus. Muito bem, meu pastor. Versículo 1, seguindo, diz a palavra de Deus. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Sentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Glória a Deus. Quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, e uma das prerrogativas do estudo bíblico Novas de Paz, a gente quer passar a palavra de Deus como ela é. Porque muitos leem e fazem uma interpretação daquilo que acreditam, daquilo que crê, pastor Rejanildo. E às vezes a transformação que Deus quer fazer na vida do ser humano não acontece, porque a motivação que as pessoas às vezes até vai à igreja ou até ao ler a palavra de Deus, ela está muito relacionada com as necessidades que elas têm. Então, ao ler esse texto aqui, muitos estão com uma interpretação que às vezes não chega onde Deus quer. Por isso que a palavra de Deus acaba não tendo tanto efeito como deveria. Não é porque ela não é eficaz, não é porque ela não é verdadeira, mas é porque a fé da pessoa está em cima de algo que não é o propósito de Deus, que é justamente isso que nós vamos debater, né? Como nós estamos falando de Jesus, o pão da vida, é através dessa meditação que a gente vai vendo os sentimentos, as necessidades da multidão, chegando até Jesus, os discípulos aprendendo, Jesus ensinando. Eu acho muito edificante, pastor Rejanildo, é que Jesus utiliza de tudo que acontece, ele traz um ensinamento. Os meios humanos, não é? É tudo que está ali em volta. Se você parar para observar, para que a sua vida espiritual ela venha, digamos assim, alcançar o objetivo que Deus quer, é importantíssimo de a gente poder, digamos assim, compreender os fatos que estão em volta. Exemplo, nós estamos na igreja, nós estamos adorando ao Senhor. Acontece de tudo. Um pouco de tudo. E se você não procurar enxergar como aprender diante dessas situações, você não vai desenvolver a fé. Nós vamos basearmos aqui dessa necessidade natural da multidão. Então, existe uma multidão que muitas vezes vai até a igreja para, digamos, não para adorar, vai para ver o milagre ou até mesmo busca de milagre, saciar uma necessidade humana. Na introdução, o comentarista ele faz aqui uma observação que diz assim: o Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas necessidades materiais.
Então, muitas das vezes hoje, as pessoas não é diferente do passado. Elas vão até a igreja e às vezes algumas igrejas focam somente nas necessidades materiais, fazendo com que o evangelho seja somente uma resolução de problemas humanos, problemas sociais. Você veja que logo no começo, na institucionalização do diaconato, surgiu a necessidade das viúvas. As viúvas estavam ali com necessidades materiais e Deus usa Pedro, usa os apóstolos e diz: nós vamos cuidar da doutrina, da palavra, e as questões materiais vamos direcionar para homens de reputação, homens tementes a Deus. Foi quando foi instituído o diaconato na casa do Senhor. Então os diáconos tomaram conta das mesas, que as mesas eram o lugar onde as viúvas se alimentavam. E aí você veja que existia uma grande multidão que ia somente para se alimentar. Sempre foi assim, foi com Jesus, foi no início da igreja, e você veja que Deus não despreza. Tanto prova disso que Deus mostra na Pedro esta visão, coloca pessoas para acomodar as pessoas, para tratar bem as pessoas, para alimentar as pessoas, mas a essência é o que é? A doutrina, é a palavra que vai apontar para uma salvação que está em Cristo Jesus. Então, se somente focar na parte material, pastor Rejanildo, a gente vai perder o vínculo, e é um grande desafio, sabe por quê? Porque às vezes a gente tem que ter o equilíbrio, temos que ensinar, mas também temos que doutrinar. Muitas pessoas chegam na igreja com as suas necessidades e conhecem que até a Bíblia manda você trazer o pão, e Jesus manda a gente dar comida mesmo, é o que tem fome. Mas também Jesus ensina que não é somente da comida que perece, da comida que satisfaz a necessidade humana, mas existe uma outra necessidade que é muito maior, que é a necessidade espiritual. Permita, pastor, até porque a necessidade material, como já foi bem frisado pelo senhor, é uma necessidade constante, crescente, enquanto estamos aqui na Terra. E a necessidade maior é espiritual. E a necessidade material, mesmo sendo suprida, ela é temporal. Ou seja, você come e aí continua aquela necessidade, né, maior. E enquanto a necessidade espiritual, quando devidamente saciada, ela promove estabilidade, né? Promove felicidade, quietude na alma, satisfação. Então a gente pode, vamos fazer o seguinte, como o pão, porque está se falando de pão aqui, a gente era o pão, de fato, literalmente o pão. Sim, sim. Mas quando se fala de pão, está se falando de um alimento para suprir a necessidade de um corpo. Hoje você não só se alimenta só de pão. O nosso corpo tem necessidades, muitas necessidades, e uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada vai suprir todas as nossas necessidades. Então, a gente está falando disso, mas vamos trazer também uma vida espiritual, pastor. Vamos falar como Jesus falou e vamos ensinar através dessa lição do pão, que da mesma forma que um corpo, se não for alimentado, se não for nutrido, se não beber água, se não descansar, esse corpo vai fazer o quê? Esse corpo vai padecer, esse corpo vai adoecer, esse corpo vai morrer. Por quê? Porque ele não está sendo nutrido às necessidades. Agora vamos fazer, meus amados irmãos, vamos fazer uma correlação, vamos fazer uma comparação. Da mesma forma que um corpo precisa de descanso, precisa do alimento saudável, porque tem muitas comidas que não traz, sacia, mas traz problemas. Isso. E a vida espiritual é a mesma coisa. Então, se você for comer alimentos que não é alimentos sadios, que é a doutrina, você não vai desenvolver a vida espiritual e você não vai entender quem é Jesus. Verdade. Então a gente vai aprender a fazer isso. Então os textos que nós vamos estar lendo aqui, o que nós vamos estar abordando, você faça essa comparação da vida material e da vida espiritual. Eu vou fazer uma pergunta, pastor Rejanildo, aos irmãos que estão nos acompanhando. Você se alimenta quantas vezes por dia? Para que você mantenha um corpo saudável. Sim. E aí a pergunta é, e o alimento espiritual? E a vida espiritual? Você também trata essa vida espiritual como trata a vida? Então, quando a gente não se alimenta em determinado horário, dá o quê? Dá fome, dá inquietação. E haja vista que a fome é triste, né?
A fome traz perturbação, a gente fica com raiva, a gente fica chateado. Agora pega para a vida espiritual, pastor Reginildo. Se a gente não alimenta, aí por isso tem pessoas que estão angustiadas, estão perturbadas. Sabe o que é isso? De repente o que está faltando na sua vida, meu irmão, é o alimento espiritual, a doutrina, a palavra revelada de Deus que está em Cristo Jesus. Bem, vamos dar continuidade aqui. No primeiro ponto que nós queremos abordar, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Olha só, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Então você veja que Jesus estava ali ensinando os discípulos diante das coisas que estavam acontecendo. Diz assim, ó, o Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus. Por que ele vai falar nisso? Dos impressionantes milagres? Porque, na verdade, Jesus fez aparecer diante dos olhos dos que estavam comendo aquele pão algo que não existia. Existia um pão. Sim. Existia uma quantidade limitada de pão e de peixes. Mas a quantidade de pessoas, pastor Reginildo, que foram saciadas, é o que está acontecendo hoje. Jesus, ele está nos alimentando diariamente, tomando conta da nossa vida diariamente. Mas se a gente não enxergar o alimento que está sendo dispensado para nós, a gente não vai saber quem é Jesus. E permita, pastor, o senhor falou agora que o número, né, de pães, né, que tinha disponível para saciar. Eu lembro que, se olharmos de forma aparente, com a visão humana, é comum as pessoas às vezes achar que não é suficiente a palavra às vezes que recebe, né, a profecia, a mensagem bíblica, não é suficiente para resolver o problema. Como que alguém quer mais e acha que aquilo é pouco, quando na realidade o pouco com Jesus é suficiente, principalmente quando se trata de algo que diz respeito ao espiritual. Quando uma palavra de Jesus é suficiente mais do que a resposta de alguém no âmbito material. Alguém pode dar uma resposta no âmbito material ou até prometer, dizer, fazer e ter aparentemente algo para dar, para suster. Mas uma palavra de Jesus foi o que disse, né, aquele homem, o centurião. Ele disse para Jesus, basta uma palavra. Então que nós possamos, né, absorver essa palavra, tomar posse dessa palavra, porque será suficiente para que o milagre aconteça de forma completa em nossa vida. Glória a Deus. Então veja só, 5 pães e 2 peixinhos. E quantas pessoas foram alimentadas? 5.000 homens. Por isso que João percebe que o que Cristo estava fazendo, ele estava chamando de uma forma tão intensa, aquele milagre foi de uma forma tão intensa, porque ele via que existia uma necessidade humana, mas o maior era a necessidade espiritual. Aí, essa narrativa bíblica de João também está escrita em Mateus 14, do versículo do 13 ao 21, Marcos capítulo 32 ao 44 e Lucas capítulo 9, versículo do 10 ao 17. Então, essa mesma passagem, ela tem essas citações bíblicas também mostrando, mas João ele entra com mais detalhe. Se você observar no capítulo 6, versículo 1 em diante, depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia. Então, na realidade, Jesus, sabendo que estava a festa da Páscoa, haveria uma grande multidão, as pessoas vinham com aquele desejo de querer adorar, mas dentro dessa adoração, pastor Reginildo, existiam muitas necessidades. E uma das necessidades que a gente consegue perceber, que Jesus se compadecia da multidão, porque ele percebia que aquelas pessoas iam para adorar, mas não sabia nem quem estava adorando. E as suas necessidades básicas, elas não estavam sendo atendidas. Por isso que Jesus, ele acaba, digamos assim, estrategicamente. Eles se colocam na posição onde tinha muitas pessoas e ele começa através deste milagre, ele começa o quê? A chamar a atenção das pessoas
que Deus tem interesse de suprir todas as necessidades. Aí ele tem que fazer algo daquele que está diante dos olhos dos homens, né? Tem que fazer. E você vê que a multidão ia por causa dos sinais. Eu queria que o pastor Rejanildo pudesse ler aqui, né? Marcos. Veja só que a gente às vezes, pastor Rejanildo, e muitas pessoas vão à igreja mais pelos sinais do que pela própria mensagem. As pessoas às vezes estão fazendo milagres, curando, mas as pessoas não estão entendendo qual é a mensagem que Deus está falando através disso. Queria que o senhor lesse aí Marcos, capítulo 16, né? Versículo 16. Versículo 17. Isso. Pastor, antes de ler, só lembrando o seguinte, o senhor falou isso para não perder o raciocínio. O senhor falou dos sinais, e as pessoas vão à igreja e querem ver os sinais, mas e o que acontece hoje na prática? Muitas pessoas até dizem assim, não tenho visto os sinais como antigamente, o cego vendo, o paralítico andando, mas muitos sinais hoje são vistos pelos aqueles que creem, porque o milagre maior não se dá no físico, começa no espiritual. Mas às vezes, pastor, deixa eu fazer uma colocação aqui, você que está nos acompanhando, veja só, nós sabemos hoje, veja só, fisicamente ali Jesus estava, ele fez muitos sinais, e João fala que ele fez tantos sinais que os que foram escritos é para que a fé pudesse ser alimentada. Então, a nossa fé é alimentada com os sinais. Veja só, Jesus deixa sinais miraculosos para nutrir a nossa fé. Isso. Então a Bíblia diz, se ele não fizesse os sinais que ele tinha feito, a gente ia desfalecer na fé. Então recebemos a fé e a fé é alimentada através dos sinais. E foi isso que Jesus mostrou aí no texto que o senhor vai ler. Isso. Então aí a gente entende, hoje, o Espírito Santo está governando a igreja na terra. Quantos milhares de sinais está acontecendo agora? É porque muitas das vezes a pessoa está dentro de uma igreja, está dentro de um redil, está dentro de um aprisco, e ele caracteriza que os milagres não estão acontecendo porque ele não está vendo dentro da localidade que ele está. Mas se você ampliar a visão, a igreja ela é universal. Isso. E a igreja não é somente no momento que você vai adorar. Quantos milagres Jesus não está realizando pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Em todo o globo terra. Aí a pessoa assim, eu não estou vendo mais sinais. Isso. É porque de repente a posição que você está, você não vai ver mesmo sinais não. A visão está muito equivocada. Aí o senhor lê por gentileza esse texto. Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Amém. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, veja só que Jesus, e estes sinais, então do mesmo jeito que Jesus fez sinais para que as pessoas pudessem crer na mensagem, sim, quando Jesus passa a mesma mensagem para todos os discípulos, assim, eu vou deixar os sinais em vossas vidas, como meu Pai deixou os sinais na minha vida, eu vou deixar os sinais na vida da igreja. Para quê? Para chamar a atenção das pessoas na mensagem. Aí que está o grande problema, está, pastor Rejanildo? Porque as pessoas vão para a igreja não para escutar a mensagem, ela vai para ver o milagre. E interessante que se Deus não fosse misericordioso, ele não faria mais milagre não. Que é o caso desse que está aqui. Então, meus amados irmãos, então veja só, o que a gente está querendo abordar aqui, estamos passando para os irmãos, é o que João passou, é o que Jesus passou, é que o sinal, o milagre, não é maior do que a fé. Os sinais alimentam a fé. E esta fé, estando dentro do que Jesus quer, os sinais e os milagres vão acontecer naturalmente. As pessoas estão apresentando os milagres como se fosse maior do que a fé. E aí por isso que não é o que a Bíblia nos orienta. Muito bem. Inclusive, os milagres, eu costumo sempre lembrar também, pastor, que eles confirmam, né? A fé. Né? Confirmam, testificam, melhor expressão, testificam a fé. Se há uma fé viva, com certeza é sinônimo de milagres, né? Quando a gente crê verdadeiramente, é o que está dizendo aqui, os sinais seguirão sem crer. Se crer verdadeiramente, o milagre acontece. Porque então, o milagre não é algo normal, é algo sobrenatural.
É algo que está acima do que o homem pode fazer. Pronto. Então, no segundo subtópico, nós falamos aqui que a multidão dos pães e peixes, ali eram 5.000 homens, tá entendendo? E com 5 pães, Jesus fez um milagre. Sem contar as mulheres e crianças, Sem contar as mulheres e crianças e 2 peixinhos. E a gente vai narrar aqui que, como um milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes neste capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus em alimentar a imensa multidão composta por homens e mulheres. Então, o olhar de João, ele começa a ser um olhar mais detalhado, apesar que no meio daquela multidão, a gente sabe que a multidão comprimia Jesus, a multidão apertava Jesus. E o que é uma multidão? Tem muita gente reclamando, tem muita gente pedindo, tem muito querendo se aproximar, mas João, apesar de toda essa pressão, João conseguia enxergar, ele conseguia entender a mensagem que Jesus estava falando. Por isso que ele faz essa descrição e fazendo essa correlação que Jesus é o pão, o próprio Jesus, eu sou o pão da vida. E João começa a fazer essa descrição. Então, em João capítulo 6, no versículo 11, vai dizer: e Jesus, tomando os pães e havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Versículo 12 de João 6. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que não se percam. A gente começa a perceber que nos versículos anteriores, da questão do milagre, que Jesus também nos estimula, pastor Rejanildo, a viver pela fé e levar as pessoas ao verdadeiro propósito. E Deus deixa os milagres. No versículo anterior, né, Jesus pergunta a Filipe, né, mas dizia, deixa eu ver aqui, está escrito na versículo 5. Então, antes desse milagre, Jesus estimula os discípulos a, digamos, viver pela fé. Diz assim: então Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para este comerem? Então veja só, aquela multidão para, porque sinais aconteciam na vida de Jesus. Jesus começa a pregar o reino. Não foi 10 minutos, não foi 30 minutos, foi horas. Tanto prova disso que eles ficaram tanto tempo com Jesus. Eu acredito, pastor Rejanildo, que eles passaram no mínimo umas 4 horas. Juntos. Verdade. No mínimo, ele tanto escutar Jesus falar do reino, deu o quê? Fome. Jesus, quando percebe uma movimentação, que as pessoas estavam com fome, ele olha para os discípulos e fala: Filipe, olha, a gente precisa de pão para alimentar essa multidão. Mas o texto, o versículo posterior, já começa a relatar que Jesus dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que haveria de fazer. Então Jesus sabe tudo que vai fazer. E ele faz uma pergunta para os discípulos: e aí, como é que a gente vai alimentar essa multidão? E aí os discípulos começam a ter uma resposta humana, como as pessoas estavam procurando humanamente a Jesus, como estavam somente buscando um milagre. Aí Felipe dá aquela resposta humana: o dinheiro que nós temos aqui não dá para nada não. Glória a Deus. Não dá para nada. Então você veja, meus amados irmãos, que o milagre que Jesus, era Jesus dizendo assim: mas não é você que faz o milagre. Eu não estou falando do milagre humano. Eu não estou falando do bem material, da necessidade material. Você veja que o diálogo de Jesus, pastor Rejanildo, com os discípulos, o diálogo de Jesus com você, meus amados irmãos, não é o diálogo humano. Jesus pergunta para nós o que está faltando na nossa casa. A gente vai dizer que está faltando talvez um objeto, está faltando um móvel, está faltando um alimento, está faltando uma coisa. Mas ele não está falando do alimento, da necessidade material não, pastor Rejanildo. Está faltando a presença, está faltando o conhecimento, está faltando entender qual é a mensagem. Quando Jesus está dizendo assim: eu sou o pão da vida, que alimento, não era só o alimento físico não. Era principalmente as carências espirituais. Glória a Deus por isso. Então, aí a gente vai entendendo que o milagre, ele era, digamos assim, o nutriente da fé.
Mas e a fé dele estava onde? A fé estava onde? A fé estava somente no pão. Aí a gente faz uma pergunta para os irmãos que estão acompanhando aqui na Rádio Novas de Paz. Aonde está a sua fé? A sua fé está em Cristo ou a sua fé está no milagre que Cristo pode fazer? Porque quando a gente vai colocar nossa fé no milagre que Jesus pode fazer, a gente não está com a fé em Cristo, não está fundamentado numa verdade, está fundamentado na nossa necessidade. Então muitas pessoas vão até os templos não para adorar, mas vão para suprir uma necessidade. Aí está aquela pergunta, será que Jesus vai fazer um milagre hoje? Será que hoje é o dia da minha vitória? Olha, reflete o que o salmista diz no Salmo 37 e o verso 5, bem conhecido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ou seja, quando a gente entrega totalmente a ele, ele faz o milagre acontecer, né? Mas enquanto você está focado, acreditando, querendo como que entender, ver nitidamente, passo a passo do que está acontecendo e como vai acontecer, entender completamente, aí a coisa não acontece, o milagre não acontece verdadeiramente, porque o milagre na prática, como já falamos, é a ação sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus acontece de repente, de forma surpreendente, né? Não para massagear o nosso ego, mas para satisfazer a vontade de Deus. Veja só que agora a gente vai entrar no terceiro subtópico. Qual era o interesse da multidão? É isso que a gente está falando. Isso. Você veja que Jesus, ele usa de misericórdia, ele faz o milagre é de uma forma de muito poder de Deus. De 5 pães, ele alimenta mais de 5.000 homens. E eu acho que um homem só não comeu um pão, não. Verdade. Não só foi um homem que comeu somente o pão, e não só estava um homem, estava a família. E aí a gente começa a ver que a necessidade das pessoas não é do pão. A necessidade maior das pessoas é de conhecer quem é Deus. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí a gente pergunta, qual é a sua necessidade? O que falta na sua casa? O que falta na minha casa? O que falta dentro da igreja? É os objetos materiais? Ou a mensagem que Jesus quer? Vamos dar um exemplo aqui. Às vezes falta alguma coisa dentro da igreja, mas também está faltando fé, está faltando amor, está faltando compreensão, está faltando ensinamento. Então, quando um objeto vem faltar dentro da igreja, quando um bem, quando uma necessidade fica latente, pastor Rejanildo, diante dos nossos olhos, é Deus dizendo assim, isso está dentro dos vossos olhos porque está faltando a fé, está faltando alimentar a fé. E aí é justamente isso que nós estamos abordando aqui. Quando a gente vai falando aqui, a multidão buscava Jesus só por causa do pão. Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que realizava. Lógico que o autor coloca aqui que Jesus percebeu, Jesus sabe de tudo. Eu acho que Jesus estava nos ensinando que muitas das pessoas que nos procuram, que procuram Jesus, não procuram no sentido de adorar, procura porque está faltando alguma coisa. E diante dessa necessidade, Jesus nos dispensa. Ele, mesmo assim, pastor Rejanildo, ele continua fazendo milagre. O texto, pastor, me permita, é claro, quando diz que Jesus pergunta a Filipe, né, sobre o que fazer, mas ele mesmo, o próprio texto já é claro, dizendo que ele sabia o que havia de fazer, né? Aí já vemos a prova da deidade ou divindade de Jesus como Deus que é onisciente, né? Conhece todas as coisas. Mesmo antes que o homem acredite, entenda, Deus já sabe o que você precisa, porém, Ele quer mostrar para nós, quer nos fazer entender que nós necessitamos despertar em nós entender a mensagem, essa realidade. Pastor. Na verdade, a gente está falando aqui dos milagres, você que está nos acompanhando, talvez ligou o seu rádio agora, estamos no Bíblia Novas de Paz, pela rádio Novas de Paz 88.1, através das redes sociais também. Você que está acompanhando já desde o começo, você já passa também, compartilha, porque é importante. Nós estamos falando Jesus, o pão da vida, estamos falando do milagre, com o olhar que João descreve, que João percebe, entende a mensagem que Jesus está falando, entende o que nós queremos falar, estamos até repetitivos aqui, é para você entender que a mensagem
que Jesus está falando, ele está requerendo algo de nós, ele está apontando algo, e Deus faz tantos milagres, a gente fica até constrangido, pastor Reginildo, porque deixa tantos sinais na nossa vida, e a gente parece que só quer olhar os sinais, a gente só quer olhar o sobrenatural dos sinais, mas não está entendendo qual é a mensagem da cruz. Glória. Aí a gente entende aqui, isso eu queria que o senhor lesse, que Jesus fala bem claramente, João 6, 27, que na verdade Jesus até sabia que as pessoas queriam somente o pão, queriam somente saciar, queriam buscar somente ele, e grande era a multidão. E aqui está falando do pão, mas também muitos procuravam pela necessidade espiritual, pela necessidade física, doenças, enfermidades, de todo tipo de moléstia. Então as pessoas não só buscavam Jesus pelo pão, buscavam porque tinham uma necessidade também espiritual. Eu vou dar outro exemplo aqui. Quantos, a Bíblia fala aqui, espíritos malignos, sim, ou seja, as pessoas atormentadas, mas as pessoas às vezes procuram Jesus porque já está num nível de espiritualidade tão decadente que a vida espiritual está prestes a morrer. E por isso começa a dar sinais na vida espiritual. Quantas pessoas chegam na igreja, às vezes perturbado? Alimento físico está lá, mas o alimento espiritual, a vida espiritual, o mundo que banaliza a verdade, e muitos estão entrando por essas verdades que só levam à morte, pastor Reginildo. Aí agora chega um conflito espiritual tão grande na vida da pessoa que elas vão para a igreja com sentido tão angustiado, porque elas precisam ser libertas daquilo que oprime elas, mas ela não entende. E quantos milagres Deus não faz? Mas se eu puder ler João capítulo 6, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Pronto, então você veja que Jesus já estava mostrando para a multidão e usando a multidão, dizendo para os discípulos, não trabalhem apenas pelo alimento humano, porque esse vai perecer. Mas era Jesus dizendo assim, ó, pregue a palavra, ensine a palavra, porque ele vai sustentar a sua vida. E esse é o principal objetivo dos obreiros, de nós, do Estudo Bíblico Novas de Paz, de que o mais importante é pregar a palavra, porque o alimento Jesus vai deixar, Jesus usa quem tem, Jesus supre necessidade, mas a pessoa não conhece quem é Jesus. Então, a gente finaliza aqui, o interesse da multidão, ela não sabia nem quem era Jesus. E os milagres que Jesus fez da multiplicação de pães, era alimentando uma fé que viesse revelar quem era Deus. E por incrível que pareça, Filipe ali não entendeu muito bem quem era Jesus, né? Mas João entendeu. Isso. João percebeu que era o próprio Deus. E você vê que se apresenta um rapaz com poucos pães, consegue achar um rapaz no meio da multidão, onde Jesus fez um milagre. Então, o que é que eu finalizo aqui? Que Jesus faz um milagre naquilo que nós colocamos nas mãos dele, pastor Reginildo. Verdade. Quando a gente tem o interesse de abençoar, do pouco que Deus coloca em nossas vidas, Deus faz multiplicar para a glória do nome de Jesus. Damos continuidade ao estudo bíblico aqui Novas de Paz. Falamos desse primeiro ponto sobre Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Vamos dar continuidade. Vamos falar agora do segundo ponto. Jesus desafia a fé dos discípulos. Eu até mencionei aqui, dei uma introdução. É fé para todo mundo, pastor Reginildo. Sim. Jesus, ele quer que a gente venha despertar, como Paulo disse para Timóteo, desperta o dom que há em ti. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Deus já colocou algo na sua vida quando você aceitou a Cristo, mas isso fica meio que adormecido. Às vezes as faltas de dentro de casa é porque o reino de Deus não está sendo investido como deveria ser. Aí Deus até permite, pastor Reginildo, a tempestade. Ele permite a tempestade, não é que ele quer maltratar a gente, mas ele quer que a gente venha despertar. Então, há necessidade dessas pessoas. E imagina só, olha, 5.000 homens. Digamos que todos não eram casados. Mas se botasse aí metade dos casados, aí 5.000 com mais 2.500, 7.500. Se botar cada desse casal aí, dos 7.500, botar pelo menos um menino,
que o povo judeu não só tem um menino, você já vai colocar aí, vai botar mais quanto? Mais 5 mil. Cada casal com um filho. Ali tinha umas 10 mil pessoas. Tinha muita gente. Aí o que é que eu entendo aqui? No meio daquela multidão querendo comer, certamente cada um, glória a Deus, a gente tá falando aqui, glória a Deus, cada um quando tá com fome responde de forma diferente, né? Um mesmo com fome é paciente, mas tem gente que quando tá com fome, a impaciência é muito grande. Agora vamos ver o contexto, porque a gente tem que contextualizar, pastor Rejonildo. Essa passagem bíblica que nos mostra que no meio de todos aqueles conflitos ali, as necessidades, a busca das pessoas de saber quem era Jesus, os sinais que Jesus deixavam, Jesus estava apontando algo, e agora vem o quê? Que é um desafio que Cristo nos coloca a gente alimentar a multidão, e Deus está disposto a alimentar a multidão usando a gente para a glória do nome de Jesus. Então, nesse tópico aqui, nosso pastor Rejonildo vai mencionar aqui sobre esse e Jesus subiu ao monte. Glória a Deus. E permita, pastor, ainda nesse ponto final aí que o senhor falou, quando falou de alimentar a multidão, Jesus nos usa para alimentar a multidão, e olhando por nós mesmos, em nós mesmos, também na amplitude, podemos também entender a multidão dos problemas, das dificuldades que estão à nossa Cada frente. família, né, que vem ali trazendo consigo sua necessidade, interna, né, suas necessidades particulares. Imagina, cada família hoje, os irmãos, quantas famílias agora a Rádio Nova de Paz, a gente está falando aqui, eu acho que talvez alguém diz, pastor, você não sabe da minha necessidade não, você não sabe como está dentro da minha casa. De fato, nós não sabemos, mas Jesus sabe, e Jesus quer fazer o milagre, como fez na multiplicação dos pães. Verdade. Segundo tópico nesse estudo bíblico, Novas de Paz, que tem por tema Jesus, o pão da vida, nós vemos aqui como subtítulo, Jesus desafia a fé dos discípulos, como título, né, desse tópico 2. E como subtópico 1 do segundo tópico desse estudo, e Jesus subiu ao monte. Que monte seria este? Não existe uma designação específica para a localidade deste monte, tal como em toda a região montanhosa havia algumas elevações de terreno que, embora não fossem particularmente altas, podiam servir como local adequado para Jesus dirigir aos discípulos e à multidão. Assim ele subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. A partir dali, nosso Senhor avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro, por isso decidiu testar um de seus discípulos, perguntando-lhe onde compraremos pão para que estes comam, né? João 6, 5 e 6. Todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos estava sempre fundamentado no ensinamento. E aí nós aprendemos uma grande lição, permita, pastor Valmir, do canto. Quantas lições Jesus nos ensina ou nos quer ensinar, e às vezes nós ficamos tão envolvidos em meio ao problema, a pressão, e deixamos ser envolvidos e acaba havendo desânimo, tristeza, dando lugar à tristeza, ao desânimo, né? Deixando de dar ouvidos ao que Jesus está querendo falar, ensinar a lição que Jesus está querendo nos dar, porque, permita-me dizer, pastor, as crises, nós vemos à luz da palavra de Deus, no sentido espiritual, que na vida do crente, elas são oportunidades de Deus, oportunidade para fortalecimento da nossa fé, oportunidade para nos aproximarmos de Jesus, oportunidade para absorvermos o conhecimento da verdade, né, da palavra de Deus, expresso na palavra de Deus, verdade que é o próprio Senhor Jesus, nós já chegarmos mais a Ele, mas quando deixamos de tomar posse dessa oportunidade, entendendo que, agarrando, segurando essa oportunidade, entendendo que esse desafio vai contribuir, está contribuindo, cooperando para o nosso bem, e aí deixamos escapar a oportunidade, perdemos, né, a oportunidade na prática de sermos lecionados, de aprender um grande ensinamento de Jesus. E Jesus naquele instante ali estava querendo ensinar algo em especial aos discípulos, algo que eu digo que jamais eles aprenderiam talvez de outra maneira ou em outra oportunidade. A oportunidade sempre com Jesus é singular, é única, né?
né? Sempre estamos aprendendo algo mais, algo diferente a cada momento, a cada situação. E eles vão ao monte, né? Veja só, Jesus, ele usava as estratégias, como fala assim, não menciona um monte. Israel existia muitas montanhas, elevações, como o autor coloca. Sim. E você veja que ele atraía a multidão. Imagina só, um homem, 12 discípulos, e aí no mínimo 10 mil pessoas em volta, era muita gente. Muita gente. E eles ficavam olhando ali, né? E era algo muito, assim, algo muito pesado. Isso. Algo muito forte, podemos dizer assim. E Jesus estava ensinando. Imagina só, é como o nosso pastor presidente, né? A gente está aqui na direção dele, aí daqui a pouco ele olha para mim, olha para os outros, vai lá e faça isso. Então ele dizia assim, agora é com vocês. Então Jesus já estava ensinando os discípulos como nós vamos alimentar essas pessoas. Jesus sempre tem perguntas difíceis, porque na verdade existe algo que Deus quer desenvolver na nossa vida, meus irmãos, que às vezes a gente não está entendendo, a gente só entende a dificuldade, mas não consegue entender o que é que Ele está requerendo de nós. Se Deus está pedindo de nós algo para a gente fazer, é porque é possível fazer. Isso. A gente às vezes... de nós o talento, né, pastor? O talento. Jesus estava despertando nos discípulos, como fala aqui, ó, desafio, Jesus desafia a fé dos discípulos. Então, diante da necessidade das pessoas, Jesus estava educando os discípulos também a viver pela fé e estimular ele a algo que Deus estava depositando nele. Exercitar essa fé. Né? Isso. Deus, na sua vida, meus amados irmãos, Ele já botou uma porção de fé. E Ele quer que você seja um instrumento que viva pela fé e as pessoas enxerguem em você a fé que Deus te deu. Aí muitas das vezes, pastor Reginildo, a gente não quer mostrar a fé que Deus nos deu. A gente quer mostrar somente algo visível. Mas a Bíblia diz que o justo vive da fé. E se ele recuar, Deus não se alegra. Então a tristeza, a murmuração, é um sintoma que aquilo que Deus te deu, que é a fé, ela não está sendo exercitada. Não está, é como se o dom de Deus na tua vida está adormecido. Mas estudo bíblico na hora de paz está aqui. E como essa passagem bíblica está dizendo assim, desperta. Jesus não lhe deu algo além do que você possa levar. Só precisa entender o que Jesus está falando. Muito bem. Seguindo o comentarista destaca o desafio para os discípulos, subtópico 2 desse segundo tópico. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Nesse momento, os discípulos compreendiam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com esforço humano. Então, aí nós aprendemos uma grande lição, assim como os discípulos tiveram a oportunidade de aprender, pastor, a questão do sobrenatural de Deus, né? É o que reflete o que o apóstolo Paulo, nós sempre lembramos desse versículo, porque faz jus nesse momento. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então, o sobrenatural de Deus só é compreendido à medida que o homem se entrega, busca afinar a intimidade com Deus, através da oração, através de jejum, uma entrega total para que o Espírito Santo promova nele, né, a mudança, fazendo ser santo, para que ele tenha a mentalidade, ou melhor, para que ele tenha a mente de Cristo e assim tenha o conhecimento da verdade de Deus. Então, Jesus utiliza a falta da fé das pessoas porque buscavam a Ele, porque só buscavam pelo pão. Jesus começa a trazer para os discípulos uma mudança de pensamento. Olha, quando ele fala com Filipe, ele diz assim, Filipe, assim, a Bíblia diz que Deus para experimentar. Então, a mente dos discípulos era uma mente natural. Olha. Como também era natural a mente das pessoas. Aí Jesus diz assim, mas não é as pessoas que vão governar você. É vocês que têm que mostrar para ele o caminho, a verdade e a vida. Aí Jesus faz uma experimentação comigo e contigo, com você que está nos acompanhando. Glória. Deus está provando a tua fé. Ele diz assim, eu quero que você entenda o que eu estou perguntando para você. Não é humano, é espírito. Deus quer desenvolver uma espiritualidade na nossa vida. Mas às vezes nós ficamos lutando. Não tem condição de fazer, não. Não tem condição de fazer. Porque você está entendendo pela lógica humana. Olha como... Vou traduzir aqui, pastor Reginildo. Filipe foi reprovado, como eu sou reprovado muitas vezes. Às vezes nós somos reprovados.
reprovados porque nós não usamos a fé. Aí Filipe é como eu, muitas das vezes, a glória a Deus, eu acho que é você também. Versículo 7, Filipe respondendo-lhe, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, porque cada um deles tome um pouco. Filipe usando a mente humana, uma mente natural, uma mente sem fé, que também acontece com a gente naturalmente, disse, olha, o que nós temos aqui não vai dar conta. Aí interessante, glória a Deus, que Deus, veja só, estava ali os 12, versículo 8, então, muitas das vezes nós não somos unânimes, a gente falamos de uma verdade, pastor Rejanildo, uma verdade que a gente acha que todo mundo está compartilhando dela do mesmo jeitinho. Isso. Filipe, quando fala isso no meio dos 12, ele diz assim, tu tem dinheiro aí? Tu tem dinheiro? Tu tem dinheiro? A gente não tem, a gente fez uma vaquinha aqui, a gente fez uma ovelhinha, juntou tudo o que tem, e o que a gente tem não dá conta não, Jesus. Mas só que é uma coisa interessante, versículo 8, um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz com 5 pães. O que é que eu entendo aqui do tópico que o senhor está falando, do desafio para os discípulos? Eu entendo aqui que eu não tenho um pensamento, a minha verdade não é unânime no meio dos discípulos. Alguém, André, enxerga e diz, Felipe, olha, de fato a gente não tem, mas tem um rapaz aqui. O que é que André estava dizendo? Tem um rapaz aqui que tem 5 pães. Você veja que existia agora o quê? A fé começou a ser despertada no meio dos discípulos. Então, você veja que um entendia de uma forma, outro entendia de outro, o outro colou as placas, podemos dizer assim. Mas aí André aparece e diz assim, mas tem aqui um rapaz, glória a Deus, está aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas aí diz assim, mas o que é isso para tantos? Veja só que existia uma pequenina fé. Diz, olha, o que quando o André apresenta, ele estava querendo mostrar o quê, pastor Reunido? Que ele estava estimulando assim, olha, o que tem aqui não é o suficiente não, mas se a gente colocar na mão de Jesus, se a gente entregar para ele, eu acredito que ele vai fazer alguma coisa. Jesus quer isso, meu amado, o pouco que nós recebemos, que a gente possa, pela fé, depositar nas mãos do Senhor, porque quem faz o milagre é ele, não é a gente não. O pão, eu já até peguei essa passagem bíblica em alguns lugares, o pão nas minhas mãos não vai acontecer nada não, mas se eu colocar o pão nas mãos de Jesus, ele vai abençoar aquilo que a gente colocou nas mãos dele, pastor Reginaldo. Então, aqui está uma prova de que nós não somos unânimes, às vezes, nas nossas respostas. A visão que nós temos está muito equivocada do milagre que Jesus quer fazer. E tem um do lado que às vezes discorda, e essa discordância ela é salutar, porque ela estimula o milagre a acontecer. E na narrativa bíblica, para depois eu continuar, a gente vai ver aqui, glória a Deus, que o que é que Jesus faz? No versículo 10, e disse Jesus, mandai assentar os homens. Olha aí, que é o que o Senhor vai dar continuação aí. Você veja que quando se manifesta ali, André, Jesus diz assim, eita, ele está entendendo, esse aí está entendendo. Deus opera em cima daquilo que nós estamos compreendendo. Quando a gente não compreende, ele volta a ensinar novamente. E André começa a dar alguns sinais que ele estava compreendendo. Aí Jesus, agora eu vou fazer o seguinte, senta esse povo aí. Ô, pastor Reginaldo, mas foi quantos pães que André apresentou? 5 pães e 2 peixes. Mas foi o que Jesus mandou fazer. 5.000 homens, sei lá, mais de 10.000 pessoas ali. É uma estimativa assim por alto. É fé. Isso. O que nós estamos fazendo com a ordem de Jesus? Ele não mandou o povo assentar? Isso. Ele não mandou o povo descansar? Então, o que é que nós temos que fazer com a ordem de Jesus? Você que está nos acompanhando. Jesus deu uma ordem. Ele quer fazer milagre. Você não está vendo milagre, mas ele deu uma ordem. Se ele deu uma ordem, faça o que Jesus está mandando, porque ele vai fazer o milagre. Glória a Deus. Isso prova, pastor, que a resposta humana, ela não é suficiente se de forma
natural, fruto da compreensão humana, não é suficiente para atender às necessidades espirituais. Isso. Né? Mas quando nós buscamos dar uma resposta coerente com a vontade de Deus, que na prática é o exercício da fé, né? Porque quando exercitamos a fé, veja que o pouco é mostrado, e a partir desse pouco que é mostrado, apresentado melhor a Jesus, é aí que Jesus opera o milagre. E é isso que Jesus quer. Jesus é o que eu tenho, é isso, Jesus não tenho, mas Jesus está dizendo o que tu tens. Minha fé é tão pequenininha, é essa tua fé mesmo. É através dessa tua fé que eu quero trabalhar. Se a tua fé foi do tamanho de um grão de mostarda. Então Jesus não está cobrando da gente, pastor Rejanildo, o que a gente não tem para dar, não. O homem sim, o homem cobra o que ele não dá. Mas Deus não cobra aquilo que ele não dá. Então, se você não está conseguindo executar, é porque você não está nem enxergando o que Jesus depositou na sua vida. Então, o problema aí é porque a gente busca Jesus pelo milagre, a gente quer. Aí depois, se Jesus fizesse o milagre que você está pedindo, você ia adorar ele? Se Jesus suprisse, se Jesus desse uma casa própria, se Jesus desse um carro, se Jesus desse um apartamento, se Jesus te desse uma mansão, te desse um helicóptero, te desse tudo, você ia fazer a obra dele? Eu costumo brincar assim, pastor. É verdade, pastor, mas essa é a realidade. Eu costumo brincar assim, se Deus conhece os corações. Se Deus te desse 100 milhões de reais, ia suprir toda a necessidade, né? Aí eu te pergunto, tu ia fazer o que com ele? Tu ia adorar a Deus? Tu ia contribuir com o reino? As pessoas iam ver você uma pessoa de fé, uma pessoa milionária. Você ia levar as pessoas à fé? Isso. Então, meu irmão, glória a Deus. Então, aqui a gente dá a continuação, pastor Rejanildo, que mostra aqui, né, que o homem, ele assim, tem uma necessidade espiritual muito maior do que a material, e Jesus estava estimulando a fé dos discípulos. Aqui o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Naquele local não havia comida suficiente nem possibilidade de compra para satisfazer a necessidade da multidão. O Senhor desafiava assim a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. E aí reflete, né, o que nós podemos, né, extrair como lição para aplicação em nossa vida cotidiana cristã, que é justamente o intuito de Jesus em desafiar a nossa fé para crescimento espiritual. Pastor Rejanildo, a gente vai já entrar no terceiro tópico. Sim. Veja só, uma lição de provisão. Veja só que mesmo eles não crendo quem era Jesus, Jesus não deixou de alimentar. É misericórdia, não é, irmão? É, misericórdia. Às vezes a gente está duvidando, mas Deus não deixa faltar o pão na casa, não. Verdade. Veja que ele estava mostrando o quê? Eu vou suprir a necessidade de vocês, mesmo vocês não merecendo. Porque no fundo Jesus queria mostrar a mensagem. Aí a gente entende aqui que Jesus desafia a fé dos discípulos, e essa fé, ele diz assim, a provisão. Então o que Jesus faz é muito mais do que a gente fazemos. Às vezes a gente está dentro da igreja, eu estou fazendo muito. O que você está fazendo como discípulo de Jesus é muito pequeno do que ele está fazendo. E o que ele requer de nós é muito pequeno do que a gente está fazendo, pastor Rejanildo. Porque aqui a gente vai identificar aqui que aparece André, traz uma criança, né? Que o senhor vai falar agora, né? Sim. A questão da provisão. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde. Olha aí, o lanche da tarde, contendo em seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. Jesus pegou esses pães e peixes, deu graças ao Pai, por meio de suas mãos realizou um milagre de multiplicação. A quantidade foi tão grande que precisaram buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes. A multidão e ainda guardar o que restou. Assim todos comeram até saciar. A lição que tiramos desse episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Então, basta somente acreditar nele. Né? Uma coisa que eu entendi daqui, Sim. Eu acho que tinha muita gente com fome. Tinha ou não tinha? Tinha, com certeza. Devia ter, eu acho, algumas situações até um pouco apertadas. Né? Mas Jesus mandou os discípulos sentar. Senta aí. Mandou, vai lá, faz de grupo. E fizeram tudo do grupo. Isso. Interessante que o que eu entendo aqui é um coração puro. Quando falo de uma criança aqui, de um jovem, aquele menino teve um coração puro.
Deus opera em cima da voluntariedade, da gratidão. Todo mundo estava com fome. Esse menino abdicou do seu lanche. Ele disse assim, oxe, eu vou dar nada. Eu estou com o meu aqui, eu estou preparado. Mas o menino abdica de pão. Eu fico imaginando os discípulos quando falam com aquele jovem, aquela criança, e aquela criança, ele abre mão. É Jesus ensinando os discípulos. Dele, Jesus assim, abençoe com o que você tem o próximo. A gente está vivendo hoje uma crise tão grande espiritual, pastor Reginildo, que as pessoas, elas vão para a igreja e dizem assim, eu quero mais, e não se sacia. E aí Jesus nos ensina com essa passagem aqui, ensinando os discípulos assim, é melhor dar do que receber. O sentimento que está em você, meu irmão, glória a Deus, é um sentimento de abençoar ou de querer. Porque muitas das vezes você vai para a igreja, o que se alimenta não é a fé, é o egoísmo. Tu vai receber, Deus vai te abençoar, Deus vai te exaltar, Deus vai te dar isso. Isso alimenta o orgulho humano. Eu vou para a igreja para buscar. Eu vou buscar minha vitória. Hoje eu digo que Deus vai me botar na cadeira. Então, a passagem bíblica, quando Jesus faz esse sinal, ele está dizendo assim, o meu reino não é daqui. Glória a Deus. Então, a gente... Eu vi, permita-me, pastor, alguém dizer esses dias, uma mensagem, faz que eu acredito nem respondi, dizendo assim, eu quero ouvir uma palavra, eu preciso ouvir uma palavra, eu preciso de uma resposta urgente de Deus. A pessoa escuta a rádio, escuta a palavra, tem a Bíblia, é crente, adora a Deus, vai para a igreja e quer uma resposta de Deus, mas uma resposta que vise, às vezes, massagear o seu ego ou satisfazer aquela necessidade específica. E às vezes é a tempestade, pastor. Às vezes ele está orando a Deus para acabar a tempestade. E por que Deus manda a tempestade? Foi o que os discípulos disseram. Não, Deus quer que os discípulos disseram, que homem é este? Para provar a fé. Então veja só, a gente ora a Deus para ele acabar com a tempestade e a abençoada tempestade parece que aumenta. Quanto mais a gente ora, a tempestade aumenta. O que é que Deus está querendo mostrar para você, meu amado? Qual é a mensagem? A gente está falando da mensagem do pão, entrou aqui na tempestade, que é outra situação. Mas a gente entende que a gente não está compreendendo, às vezes, a mensagem que Deus está querendo passar para nós. Que a crise que nós estamos passando, a falta de pão que está faltando, é dizer assim, muito mais o pão que te falta tu entender o meu propósito que eu tenho. Aí Deus permite isso. Em outras palavras, revelar como está o nosso coração, né? Como está o nosso interior, como está a carência lá no nosso interior. Será que eu acho que no meio dos 12, eles estavam despreparados, não tinham levado nada, mas o menino tinha. A gente entende, tantas lições que a gente tira daqui, que a gente vai entrar já no terceiro tópico, né? Falando Jesus, o pão que desceu do céu, que é justamente a conclusão dessa mensagem, que a gente está falando Jesus, o pão da vida. Porque nesse terceiro tópico, ele dá continuação em toda essa narrativa bíblica. Jesus estava ensinando aos discípulos, através da incredulidade do povo, que o povo buscava ele por uma necessidade. Porém, a visão dos discípulos era igual da multidão. Aí, João, percebendo do que Jesus falou assim, eu sou o pão da vida. Então, Jesus não está falando, não é o alimento, só o alimento físico, não. Vamos dar continuidade aqui para você compreender. Qual é o real interesse da multidão? No dia seguinte ao milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em João capítulo 6, versículo do 22 ao 24. Ou seja, após esse episódio, após a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos e alimentou multidões, aí Jesus, os discípulos, entram nos discípulos, tá entendendo? Entra no barco, bota os discípulos no barco e a multidão vai atrás de Jesus novamente, que está escrito aí em João 6, do 22 ao 24. Aí diz assim, ao encontrá-la, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhe, na verdade, que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Está escrito em João capítulo 6, versículo 26. Você veja que Jesus começa agora a ensinar os discípulos
a não alimentar a incredulidade, pastor Rejanildo. Isso. A multidão não cria, mas ele fez um milagre. Onde é que estava a multidão? Novamente. E os discípulos estavam observando. Aí o discurso de Jesus agora, ele disse, vocês me buscam, não é por causa dos sinais que eu fiz, não. Ontem ou antes de ontem, não. É porque vocês não estão entendendo. Vocês só querem uma vida aqui material. Dando continuidade, o Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Desejavam um líder que satisfazesse as suas necessidades materiais. No entanto, além do pão físico, o nosso Senhor queria oferecer o pão que desceu do céu. João, você poderia ler aí, pastor Rejanildo, João capítulo 6, versículo 30. Então, o discurso de Jesus começa a mudar. Jesus começa, pastor Rejanildo, a mostrar que através daquele pão, ele chamou as pessoas, ele saciou. Mas quando ele diz que eu sou o pão da vida, é assim, eu sou a verdade e eu tenho uma vida para vocês. Mas as pessoas só queriam buscar. Só poderia ler, por gentileza? Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu dos céus e dá vida ao mundo. Versículo 32, 33. Então, o povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão. Aí, essa questão da Jesus, ele não é o pão literalmente. Jesus usou o pão, usou que eu sou o pão da vida, para mostrar para as pessoas que, na verdade, ele é o alimento, ele supre a necessidade das pessoas. Porque em outro momento Jesus disse que era água, né? Jesus mostrou que era o pão. Então, essa linguagem que às vezes as pessoas não entendem, figurada. É a linguagem figurada, né? Metafórica. Então, às vezes as pessoas leem e, digamos assim, literalmente traduz como se ele fosse o pão. Não, Jesus não está dizendo que ele não é o pão. Ele estava usando a linguagem da necessidade do homem, do alimento que o homem precisa para estar vivo. Ele precisa agora de quê? De o homem entender que ele está vivo e Deus supre a necessidade dele, mas não só uma necessidade humana, mas uma necessidade espiritual. Inclusive, pastor, os judeus, né, eles ficaram meio que sem entender naquele momento quando Jesus falou, o versículo 41 é claro, murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Né? E Jesus assemelha-se ao pão, e que na realidade, na sequência da explicação de Jesus, ministração, ele diz de forma clara, né, no versículo 56, 55, ele diz, porque a minha carne, parte A, porque a minha carne verdadeiramente é comida. Glória a Deus. Apontando já para... Isso, perfeito. Você já, o versículo 26, que eu já leio, eu vou ler novamente aqui, e na sequência 26. Dele, muitos ensinamentos Jesus nos traz. Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, Deus, o selou. E Jesus começa a mostrar, você precisa entender que a vida que eu estou querendo que você tenha é uma vida eterna, não é uma vida humana. Aí versículo 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Você veja que Jesus falava uma coisa e eles meio que não entendiam. Jesus falou, vocês têm que trabalhar, vocês têm que se ocupar com a minha obra. Aí eles assim, eles não entendiam, pastor Rejanildo. Aí ele torna a pergunta, o que faremos para executar a obra de Deus? Olha o que é que Jesus fala. O resumo da história é o seguinte, os sinais, o milagre, o pão, era para eles crer. Olha aqui no versículo 20, diz assim, disse-lhe, pois, que faremos? Versículo 29, Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Você crê?
Então os sinais de Deus é para a gente crer em Jesus Cristo. Isso. Às vezes a nossa fé não está sendo desenvolvida, pastor Rejanildo, Sim. porque está sendo alimentada com, perdoe falar uma verdade aqui, um misticismo, uma espiritualidade baseada em emoções, baseada em mensagem de autoajuda, baseada em mensagens que não alimenta a fé, mas alimenta uma emoção que hoje está sorrindo e amanhã está murmurando. Jesus estava dizendo, você crê porque a fé em Cristo vai criar uma espiritualidade sadia, não vai criar um emocionalismo, não vai criar um fanatismo, não vai ser aqueles crentes que hoje dá glória e amanhã está murmurando. Mas vamos dar continuidade aqui, o versículo 30, disse-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e criemos em ti, que operas tu? Novamente eles duvidaram, pastor Rejonildo. Isso. Novamente ele disse assim, deixa os sinais. Jesus tem multiplicado de 5 pães para 5.000 homens. E eles estavam perguntando, eles estavam crendo. Aí veja que Jesus muda o discurso. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, dele a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu um pão do céu, mas meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Você veja que Jesus começa a usar o pão não mais para saciar. Jesus começa a mostrar que é meu Pai que mandou o pão. Ele diz assim, eu sou o pão. Eu vou suprir a necessidade de vocês. E meu Pai me mandou para fazer isso. Mas vamos continuar aqui. Disse-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre este pão, desse pão. Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E que crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Então Jesus começa a usar da necessidade do ser humano, das fraquezas do ser humano, e ele começa a fazer uma relação incessante, dizer assim, vocês creem? Eu estou deixando sinais, eu estou fazendo milagres. Vocês creem na verdade do meu Pai? Deus querendo trazer uma nova vida. E as pessoas queriam o pastor Rejonildo. Não. E aí a gente vai discutindo aqui, que a gente está caminhando para explicar, que Jesus estava explicando detalhadamente, e João descreve isso. É o que nós estamos falando, meus irmãos. Você que está nos acompanhando pela Rádio Novas de Paz 88.1, estamos aqui falando Jesus, o pão que desceu do céu, do estudo bíblico Novas de Paz, para que a gente possa passar para os irmãos que as nossas necessidades que estão latentes na nossa vida hoje, por trás delas existe uma necessidade espiritual muito maior. E Jesus, ele quer que a gente compreenda que essa necessidade tem que ser suprida pela fé. E a palavra de Deus, ela supre essa necessidade. Aí veja só, no versículo 37, tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você veja agora que Jesus vai tirando o pão. Esse Deus me deu vocês, e eu estou cuidando de vocês. Eu vim do céu. Ele já começa a mudar o discurso. Se você parar para observar, João vai descrevendo, pastor Rejanildo. Eu não sei se os irmãos estão compreendendo. Jesus vai mudando o discurso. Jesus vai tirando um discurso totalmente humano, já vai colocando espiritualmente, e já vai falando assim, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu vim para trazer vocês ao Pai, mas para eu chegar e levar vocês aos pais, vocês têm que crer, e quem crê, confessa, e quem confessa se arrepende. Jesus estava querendo isso, pastor Rejanildo. Verdade. Mas, infelizmente, as pessoas continuavam ainda com a mesma mentalidade, né? A mentalidade natural, querendo entender com a lógica humana. E não é diferente no tempo atual. As pessoas às vezes vão à igreja, escutam a palavra, mas não param para refletir, recebendo a mensagem, recebendo a mensagem e fazendo uma autoavaliação. Né? Porque quando o homem recebe a mensagem, para um pouco para refletir, fazer uma autoavaliação, há um impacto. O pastor Rejanildo falando isso aí é interessante, né?
Às vezes as pessoas, pastor, estou passando por isso, pastor, por trás disso existe uma necessidade espiritual para ser desenvolvida. Isso. E às vezes a pessoa não está entendendo, ela chega para a igreja, ela chega para Jesus, ela chega para todo mundo, ela conta para todo mundo a sua necessidade, mas por trás dela existe uma necessidade espiritual que precisa ser suprida com a verdade. Olha aqui a murmuração. Versículo 41. Após Jesus falar o 40, João 6, 40, assim, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Jesus já também tirou o pão, já, pastor Reginildo. E diz assim, olha, a mensagem é essa. Eu fiz milagre, eu multipliquei os pães, eu chamei a atenção de vocês, eu saciei a vontade de vocês, mas a mensagem é esta, que vocês creiam naquele que Deus enviou. E essa é a mensagem. O que é que eles fizeram? Eles deram glória? Não. João narra que eles começaram a murmurar. Versículo 41. Murmuravam, pois, deles os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Olha, veja só, quando Jesus falou, tirou o pão humano e falou, eu desci do céu. Se ele desceu do céu, ele não é o filho. Eles entenderam, pastor Reginildo. Eles disseram, oxe, esse cara é o filho? É nada. Eles não criam, não. Então, olha, veja só que o discurso muda. O teor da conversa vai mudando. Versículo de número 42. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Veja, pastor Reginildo, que eles, quando Jesus diz que eu sou o pão que desceu do céu, eles entenderam que era como se assim, tu és o Messias, tu és o enviado, tu és a promessa. Aí veja que entre eles, assim, não é este o filho de José? Como é que ele está dizendo que agora é filho? Como ele está dizendo que agora ele é o pão? Então você veja quando Jesus abertamente mostra que era o enviado, eles começaram a murmurar. O efeito da incredulidade. Desci do céu? Que história é essa? Respondeu, pois, Jesus e disse, não murmureis entre vós? Olha aí, então a gente vai dando continuidade aqui, a gente começa a entender que quando Jesus de fato começa a mostrar a mensagem de uma forma mais transparente, eles rejeitaram. Porque essa expressão, vamos ser claros, né? Essa expressão eu sou, né? É uma expressão que denota a eternidade, autoexistência, né? E eles não tinham Jesus, não criam em Jesus como um enviado de Deus, eles criam em Jesus como um profeta. Então, quando Jesus falou essas palavras, isso foi de encontro, eles entendiam como uma blasfêmia, né? Jesus estivesse blasfemando, quando na realidade Jesus estava provando nitidamente, claramente, que ele era Deus e que ele queria mudar a vida daquelas pessoas, que ele veio para mudar a vida das pessoas de forma completa, não apenas superficial. E não é diferente nos dias de hoje, pastor. Jesus veio, ele é a verdade, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tem expressado através dos sinais na vida de muitos, através de milagres, e muitos, infelizmente, deixam ser impulsionados pela incredulidade que está no seu coração. Interessante, enquanto Jesus, veja só que o diabo, né, a incredulidade, enquanto Jesus estava alimentando, todo mundo ia atrás de Jesus. Sim. Quando ele diz que eu sou o pão da vida, eu sou. A gente está usando aqui o pão porque foi o que João ouviu de Jesus e Jesus aproveitou a circunstância, mas a gente vai citar outras passagens bíblicas aqui, que Jesus, esse termo eu sou, ele está exatamente como o senhor colocou aqui, ele está mostrando que ele é Deus. Sim. Aí quando Jesus disse que era Deus, aí o negócio apertou demais, porque eles não esperavam que Jesus era o Filho. Então muitos só querem de Jesus o milagre, mas não querem reconhecer a sua deidade. É uma outra história. Aí nesse terceiro, no subtom, alguém chega e diz assim, ore por mim, aí você ora por ele, quer entregar sua vida a Jesus? Não, agora não. É difícil, né? Daí, vamos lá, o pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois se trata do próprio Jesus. Nosso Senhor confirma a sua identidade divina, como diz, eu sou.
há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João que identifica essa identidade divina. A gente vai citar aqui, pastor, que é importante a gente citar. A gente está falando do pão, quando o autor colocou aqui uma representação da verdade, porque ele estava usando o pão como algo que estava representando. Porque, na verdade, Jesus não é o pão, Jesus não é a água, Jesus não é a porta. Assim, literalmente, né, para os irmãos entenderem, para não achar, porque está escrito, aí às vezes é uma percepção tão severa da interpretação da palavra de Deus, que como se a gente estivesse negando o que está escrito. A gente não está negando o que está escrito. A gente quer que você entenda que Jesus estava mostrando qual era o sentido que ele queria dar para a nossa vida. Aí eu queria que o pastor Rejanildo, né, ele pudesse ter aqui umas citações bíblicas, como o autor coloca aqui, 7 citações quando Jesus ele se identifica como o próprio Deus. É muito raro, pastor Rejanildo. Por isso que o Evangelho de João se destaca, como o autor coloca, né? Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, é que João consegue perceber que Jesus é Deus, e Jesus estava sempre o tempo todo falando que ele era Deus, não sempre, né? De uma forma muito específica, mas João percebia, ele disse, olha, ele está se revelando como Deus. As pessoas caminhavam e muita gente não sabia nem quem era Jesus. Aí eu queria que o senhor, por gentileza, aí, quando o pão da vida a gente já leu, né, que foi a primeira expressão, que está escrito em João 6, 35, 48 e 51. Mas também tem outra passagem, eu sou a luz do mundo. João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse termo eu sou, ele diz assim, eu sou Deus, eu sou a luz. Mas também tem outra passagem, pastor Regina, quando ele diz assim, eu sou a porta das ovelhas. Essa luz do mundo é bem interessante, que quando ele fala de luz e escuridão, ele está fazendo uma simbologia entre uma vida no pecado e uma vida sem o pecado. A luz representa uma nova vida, o evangelho, uma vida sem pecado. E a escuridão se representa as trevas, uma vida distante da vontade de Deus. Aí eu sou a porta das ovelhas. João 10, 7 e 9. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Versículo 9, João 10 e 9. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Ou seja, a porta faz a divisão de quem está dentro e quem está fora. Dos que estão na verdade e dos que não estão na verdade, dos que estão perdidos e dos que não estão perdidos. Então veja só que Jesus é uma divisão. Ele era a divisão entre a luz e a escuridão. Ele era a divisão dos que estão fora e os que estão dentro. E para poder chegar na vida eterna tem que passar pela porta. Por isso que ele disse, eu sou a porta, eu sou a divisão, né? A porta dos que estão fora, é por isso que ele disse, eu pus uma porta aberta. A revelação lá de João, eu pus uma porta aberta dentro de ti, mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Mas glória a Deus, vamos continuar daqui. Ainda por outro lado também pode-se ver a porta como acesso, oportunidade. Sim. Não é? Jesus é o acesso, a oportunidade. Ele próprio diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele fala também, né? Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. 11, 25. 11 e 25. Vamos lá. Pronto, aqui. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está falando de uma vida espiritual. A ressurreição é o homem agora estava morto no pecado lá de Adão. Ele dá o exemplo de Lázaro que faleceu, mas ele diz assim, eu sou a ressurreição, eu trago uma nova vida. Então você veja que é tremendo. Tudo Jesus falou, eu sou, né? E aí no 6 ele vai colocar aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Esse próprio, né? João 14, 6. Então mais uma vez ele estava falando, eu sou. Eu sou o caminho, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o outro, João 15 também, não é? 1,5, eu sou a videira. E é o último, né? Eu sou a videira verdadeira. Então existem videiras falsas, né? Então existem coisas que
O homem parece que está na verdade, mas não está. E Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Isso eu leio por Versículo 1 e versículo 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Glória a Deus. Meus irmãos, fizemos várias citações, 7 delas aqui, confirmando o que Jesus declara. E tudo isso João, se você pegar o Evangelho de João, ele entra e discrimina a deidade de Jesus com muita clareza. E a gente começa a perceber, falamos aqui 7 delas, primeira baseada lá, que Jesus, eu sou o pão da vida, porque o tema da lição de hoje, do estudo bíblico de hoje, aborda sobre esta questão de Jesus, eu sou o pão da vida. E finalizando esse estudo, o que é comer o pão? Observamos que a mudança na palavra de Jesus, ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne, João 6,51, ele vai começar. Podia ler, assim, pastor Rejonildo? Leio, pastor, sim. Diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Pronto, então, essas são linguagens que às vezes a pessoa vai ler e não vai entender, porque tem que ter um pouco de paciência. Jesus estava falando, veja só, ele estava falando que ele era o pão, mas agora ele mostra que o corpo dele passa a ser a carne, e para que a pessoa pudesse, digamos assim, participar dessa salvação, tinha que declarar esta fé. E quando se fala nisso, pão, comer, lembra-se da Santa Ceia. Isso. Que quando a gente vai para a ceia e come o pão, a gente está participando do corpo de Cristo, participando da sua morte, reconhecendo que a sua morte restaurou o homem de uma velha vida para uma nova vida. Então, o que eu quero concluir aqui? Quem come deste pão, ele tem a vida eterna, ele tem uma vida transformada, pastor Rejonildo. Interessante que, falando disso aqui, a gente lembra de Paulo, que fala do discernimento do corpo de Cristo. Quantos estão dentro da igreja, participando, comendo do pão que representa a carne, que representa a morte de Cristo na cruz do Calvário, que representa que através de um corpo humano, 100% homem, 100% Deus, ele consolidou a vida eterna na cruz do Calvário. Era como dizer assim, vocês têm que testificar desta verdade. Por isso que a gente aprendeu nas lições anteriores sobre as seitas e as heresias, que não reconhece Jesus como homem, não reconhece o Espírito Santo, não reconhece a deidade de Jesus, não reconhece que ele veio da Virgem Maria. Então, essas verdades que nós estamos abordando, era o que Jesus estava dizendo. Para você ter a vida eterna, você tem que ir naquilo que ele falou, naquilo que está escrito. E por incrível que pareça, Paulo traz uma orientação, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, falando sobre como nós devemos participar desta salvação de uma forma consciente. Pastor Rejonildo, é tremendo o que Paulo fala, capítulo 11. Existia o quê? Vamos ler isso aqui para a gente finalizar em cima 11, disso. Versículo. Olha, é lindo isso aqui. Porque Paulo vai abordar as mesmas coisas que Jesus falou, sintetizando tudo isso, o que nós estamos abordando aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que menciona a Santa Ceia, mas se você parar para observar, Paulo, com aquela inteligência espiritual que ele tinha, e a gente vai passar para os irmãos para fazer uma interpretação correta, glória a Deus, daquilo que a palavra de Deus nos traz, que transforma, pastor. Porque muitas pessoas estão ceando, estão participando, glória a Deus, mas elas estão murmurando, estão reclamando. Olha só, a gente lê muito o texto da Santa Ceia a partir do versículo 23. Mas se a gente voltar um pouquinho antes, que vai fundamentar exatamente essa passagem, diz assim, versículo 17, a epígrafe na palavra do Senhor, em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17, vai dizer, dissensões nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nisto, porém, que eu vos dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior.
Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não para comer a ceia do Senhor. Olha o que Paulo estava dizendo para os irmãos, que eles estavam aceitando o evangelho, estavam celebrando a ceia, mas eles não estavam entendendo, porque existiam murmurações, existiam dissensões. Eles comiam literalmente o pão, pastor Rejanildo, como Jesus falou, vocês comem o pão, mas vocês estão murmurando. Os pais de vocês também murmuraram quando comeu o pão, o maná que desceu do céu. Então, é a mesma coisa. Aí veja só, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim tem fome, e outro embriaga-se. Olha aí. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada tens? Que vos direis? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Eu vou fechar aqui, concluir esse trabalho, que essa é a orientação quando Jesus mostra para aqui já a igreja. Sim. Pode dizer, vocês vieram fazer o que aqui dentro da casa do Senhor? Porque nessa ocasião aqui, diferente de hoje, pastor Junito, que a gente há de entender que ali eles eram um jantar, mas aquele jantar tinha uma lembrança como foi o jantar de Jesus também, na noite que ele foi traído. Verdade. Então, mas na hora que eles estavam reunidos na casa para lembrar a morte de Cristo, quando eles vos lembrar do que ele tinha feito, eles trazem memória de mim, né? Paulo escreve, vocês quando estão se reunindo aqui para celebrar a ceia, vocês estão fazendo o que aqui? Vocês estão comendo antes? Vocês estão bebendo vinho de uma forma tão sem medida, sem reverência? O que vocês estão fazendo aqui dentro? Aí Paulo diz assim, eu não vos louvo, as atitudes de vocês estão equivocadas. Aí a gente entende, encerra aqui. Aí Paulo orienta. E diz assim, ó, no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai. Olha, como foi, o que foi que Jesus fez, pastor Rejanildo, quando ele foi multiplicar os pães? Ele pegou os pães e deu graças a Deus. Foi a mesma graça que ele deu quando ele pega o pão na ceia e dá graças a Deus. Esse corpo, esse pão aqui é o meu corpo. Que ele estava assim, Pai, eu estou grato a Ti porque eu vou morrer e através da minha morte eu vou trazer aqueles que estão perdidos e vão crer em mim, e vão crer em Ti, vão crer em mim, e eles serão um só, como nós somos um só. Glória a Deus. A Santa Ceia tinha um significado espiritual, né? A Santa Ceia é um mandamento do Senhor. Ela a tem Santa isso, Ceia é um memorial, né, divino. É também podemos dizer que é uma profecia a respeito da volta de Jesus. Da volta, não só tudo do isso que ele estava fez, sendo menosprezado naquela. É tipo uma coisa, por isso que Paulo diz que come e bebe indignamente. Não, hoje pode acontecer, acontece. Isso, porque é justamente assim, quando Paulo fala isso, que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, porque não está discernindo. O que era o discernimento? Era aquilo que Jesus falou para os dizer assim, ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele disse, o quê? Tu é filho de José, rapaz. Que conversa é essa? Você veja que eles não discerniam, eles não entendiam. Então, tudo que nós falamos aqui, meus irmãos, aqui, nosso pastor Rejanildo vai fazer as suas considerações finais, era toda a mensagem que Jesus queria transmitir. Que a multiplicação dos pães, a mensagem, os sinais, os milagres, era para que as pessoas pudessem enxergar o que eles estavam falando. No final de João capítulo 6, muitos foram embora. Verdade. Muitos foram embora. Eu vou dizer algo aqui que talvez é o que a Bíblia nos aponta. Muitos vão entrar na igreja, vai comer do pão, vai beber do vinho, que é o suco de uva, mas muitos vão abandonar a verdade, pastor Rejanildo. Às vezes ele quer dar uma mensagem de que, não, a mensagem que está escrita aqui é que muitos não vão aceitar a verdade.
vão deixar. Se Deus não der o pão, se Deus não der o que eles precisam, eles vão negar a Jesus, porque eles não sabem quem é Jesus, pastor Reginildo. Mas a gente aqui lá no Estudo Bíblico Novas de Paz, a gente tem essa prerrogativa aqui de mostrar o que é que está escrito aqui, para a glória do nome de Jesus. Pastor Reginildo, faça as suas considerações finais, também a gente fazer as nossas, a gente vai encerrar para a glória do nome de Jesus. Muito bem, pastor, bem lembrado. Já agradeço a Deus pelo nosso pastor presidente Francisco Tessia, pela confiança conferida ao senhor pastor Valmir do Canto, que Deus continue lhe abençoando e usando poderosamente nessa tão grande obra, fazendo discernir, né? Interpretar e de forma coerente com a vontade de Deus, a palavra de Deus, para que haja mais compreensão mútua na vida de todo o povo de Deus. E é isso que nós estamos aqui buscando, como o senhor bem frisou, fazendo expressar, né, o nosso sentimento coerente com a vontade de Deus, observando o sentido do texto, né, o sentido do texto, porque esse pão da vida, que é Jesus, está disponível para todos os que creem. Essa é a mensagem que fica, em resumo, para todos os que creem. Então é preciso crer, e esse crer não significa apenas acreditar, significa acreditar e obedecer, se esforçar por obedecer a palavra de Deus. Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e que essa mensagem seja colocada em prática, que busquemos colocar em prática em nossa vida para que haja efeito, crescimento espiritual, e assim possamos ser saciados completamente, porque essa é a vontade de Deus, nos saciar completamente, e não apenas de forma temporal, como o pão humano, né? O pão físico, material, mas como Deus quer, que é alimentar-nos espiritualmente de forma completa, para que sejamos saciados de forma completa, para que tenhamos e desfrutemos a vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus. Também queremos agradecer a nosso Deus, né, ao nosso Salvador Jesus Cristo, também ao nosso pastor presidente Francisco Tessia, pela oportunidade que nós temos aqui de cooperar com esta obra tão maravilhosa que é a Rádio Novas de Paz, através do Estudo Bíblico Novas de Paz, que tem essa prerrogativa, pastor Reginildo, de instruir os irmãos conforme a palavra de Deus nos confere. E resumindo tudo que nós abordamos, Jesus espera que a verdade que a gente declarou, a gente propague ela para os outros de uma forma prática. Qual é a forma prática? É da gente tornar uma testemunha das Escrituras, como diz as Escrituras. Então, assim, nessa narrativa de capítulo 6 de João, tem aquela passagem onde Pedro fica preocupado, porque após Jesus fazer esse discurso, muitos abandonaram. E Pedro ficou preocupado porque muita gente já não seguia. E aí Jesus diz: Pedro, se você também não quiser, não é obrigado. Aí Pedro diz: para onde, né? Nós iremos. Nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna. Meu amado irmão, tem muitos caminhos que estão se apresentando aí, mas o caminho que dá a vida eterna é testemunhar que Cristo aceitou a nossa vida e nós estamos aceitando a vida dele aqui na terra, através da palavra. Não tem outro caminho. Existem muitas coisas que estão acontecendo hoje. As pessoas dizem que é a verdade, mas não é a verdade que está escrita, é a verdade da pessoa. Que Deus tenha de misericórdia de todos nós, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que você permaneça firme no propósito, perseverante na vontade do Senhor, porque Deus vai nos levar para herdar a vida eterna, para a glória de Deus. Vamos fazer uma oração. Pai, através do nome de Jesus, te pedimos, Senhor, nesse estudo bíblico Novas de Paz, dos irmãos que estão sendo alcançados, Senhor, por esta gloriosa palavra, que o Senhor faça a obra na vida deles, meu Pai. Se alguém ficou com dúvida, que Teu Espírito Santo tire a dúvida. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, que está em nossas vidas, está tomando conta da igreja, Senhor. Venha nos fortalecer, Pai. Aleluia, para que a gente possa dar testemunho desta verdade com simplicidade, com graça, com alegria,
que a gente possa celebrar, Senhor, a Tua volta, Senhor, como foi mencionado aqui na ceia do Senhor, que possamos alegremente, Senhor, declarar a este mundo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nos guarda, nos livra de todo mal, através do nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as divinas consolações do seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, hoje e eternamente. Toda a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Acabamos de apresentar o programa Estudos Bíblicos Novas de Paz. Até o nosso próximo encontro. Direção-geral, Pastor Francisco Tércio. Estudo Bíblico Novas de Paz. Ouvinte Novas de Paz, você sabia que pode baixar o aplicativo da rádio mais ouvida de Pernambuco no seu iPhone ou smartphone? Isso mesmo, qualquer celular. Entre em sua loja de aplicativos, baixe e ouça a nossa programação 24 horas por dia. Aqui você ouve a palavra de Deus, louvores edificantes para abençoar a sua vida, a sua família e o seu lar. É só baixar o aplicativo da Rádio Novas de Paz para um sistema Android ou iOS. Não perca tempo. Rádio Novas de Paz. Jesus em primeiro lugar. Em qualquer hora, em qualquer lugar eu sou.